Abstract é uma parte essencial do trabalho. Ele dá uma visão muito importante. Então, quando você acessa um trabalho que você achou através do título lá no PubMed, o Abstract ele vai dar uma informação importante sobre esse trabalho. Vai acessar, alguns vão ter no Abstract e outros vão ter o resumo lá disponível para você ler e resolver. Eu quero baixar ou não esse trabalho. Esse trabalho não tem nada a ver com a minha área. Tá? Você não coloca, por exemplo, resultados importantes no seu abstract, ele possivelmente não vai ser acessado para download do seu artigo. Ele não gera interesse. Então você tem que colocar os seus principais resultados. Então, no abstract, a introdução deve vir com uma, duas, no máximo 3 linhas do teu abstract de introdução. O método também muito enxuto, mas resultados e discussão e a conclusão devem vir destacados. Utilize palavras-chave, de preferência. Introdução, abstract, no meio do texto, na sua conclusão, os teus principais resultados devem estar nessas palavras-chave. Isso chama a atenção. Tá? Isso atrai o editor, atrai o revisor. São pessoas especialistas na área, eles vão falar, realmente essa palavra que ele colocou aqui, isso é um tema que a gente ainda não discutiu, não avançou. Isso é importante. Aqui a gente tem uma figura, né? O que é isso? Você disse para eu fazer um abstract. Então, às vezes vem um negócio meio louco mesmo, um abstrato, a gente não consegue nem entender realmente do que acontece. E não deve ser assim, deve ser direto, deve ser muito informativo. Como que a gente escreve? Qual é o corpo de um abstract? Contextualização. Contextualização é você falar sobre o problema que você está estudando, o tema que você está estudando, a área, a importância dela. O gap. Gap significa o que não foi respondido. Tá? Eu vou estudar a parte de esquizofrenia. Eu sou um psicólogo, quero estudar a esquizofrenia. A esquizofrenia é muito importante, ela atinge até mesmo 2% da população brasileira. Ela é uma doença jovem, então tem um número muito grande de pessoas que vão conviver com essa doença. As características que levam a uma identificação precoce da esquizofrenia não são conhecidas. Esse é o gap. Essa é a pergunta, é o questionamento, é a parte que você não sabe a resposta. Portanto, tá? Nunca você vai colocar no entanto, eu vou pesquisar isso. Portanto, usa as palavras corretas. Portanto, o propósito desse trabalho, ou seja, o objetivo desse trabalho é aprofundar essa pesquisa, estudar os pacientes, fazer uma revisão bibliográfica. O método, vou utilizar para isso o método. Os meus resultados e as conclusões, eu foco bastante nos principais, dando destaque realmente. Então, o gap é fundamental, assim como a contextualização, porque eles dão o gancho para você fazer o objetivo. Conte a história. O teu artigo ele deve ser uma história contada. Lembra dos 3 porquinhos? Quem chegou atrasado não vai nem lembrar. Enfim, aqui eu fiz uma divisão de um abstract de um livro, que é um livro clínico de psiquiatria. Então, 1 mês de abstinência de cannabis, aí fiquem espertos, em adolescentes e adultos jovens, é associado com uma melhora da memória. Então, se você retira a cannabis por 1 mês, você tem uma melhora da memória. O título é perfeito, curto, direto, você sabe o principal resultado. Isso te atrai a leitura? Me atrairia, tá? Porque ele é um título realmente muito convincente. Eu acho bem importante essa característica do título. Como que eu fiz a divisão aqui? Contextualização, gap. O objetivo, eu coloquei uma interrogação para ver se vocês acham. Metodologia, resultado e conclusão. Estão com cores bem específicas. Então, por exemplo, associações entre o uso da maconha e maconha em adolescente e o mau funcionamento neurocognitivo foram relatadas. Isso é uma contextualização. O problema é esse. Quem utiliza maconha apresentou algum tipo de déficit cognitivo. Em estudos transversais que não conseguiram determinar a casualidade. Não conseguiram determinar a casualidade. É um gap. Estudos prospectivos podem avaliar se a abstinência prolongada de cannabis tem efeito benéfico na cognição. Ainda não foi feito. Pode ser feito. Tá? Isso talvez seja uma indicação do objetivo que ele vai realizar no trabalho. Como que ele vai fazer esse trabalho? 88 adolescentes e adultos, observe que ele está ligado. Tá? Se ele falou aqui de um estudo prospectivo, é o que ele vai colocar no método. Então, 88 adolescentes e adultos que usavam cannabis regularmente foram recrutados na comunidade entre julho de 2015, 2016, parará, até aqui. Ó. Até o resultado final. Como que vai ser feita a base de dados, a análise, como que foi realizado. O resultado, entre os pacientes, 55 preencheram os critérios.
Tá? Consistente com o efeito de prática. Ótimo. Isso aqui é o resultado. E a parte final. Esse estudo sugere que a abstinência de maconha está associada a melhorias no aprendizado verbal que parecem ocorrer amplamente na primeira semana após o término. Estudos futuros, que é a perspectiva. O teu trabalho nunca vai ser o final. O teu trabalho é sempre mais um passo na ciência. Por isso que não deve ser segurado por muito tempo, deve ser publicado para a ciência caminhar. Então, sempre crie perspectivas. Okay? Mas não coloque assim, num próximo trabalho irei publicar a próxima parte do trabalho. Vou mostrar que isso não é uma boa ideia. Então, vamos lá. Estudos futuros são necessários para determinar se a melhora na cognição com a abstinência está associada à melhora nos resultados acadêmicos e outros resultados funcionais. Então, ele cria essa perspectiva de um novo estudo, possivelmente, que eles estão criando, ou que você possa criar. Muito importante ajudar os colegas cientistas, mesmo que eles, muitas vezes, não nos ajudem. Então, ocultar o objetivo pode ser uma boa opção, porque ele deixa o abstract mais enxuto, ele fica elegante o texto, porque ele faz o leitor pensar, ele te leva a raciocinar qual foi o objetivo do trabalho. Você lê aqui, não precisa estar muito claro o objetivo desse estudo foi. Não precisa. É evidente que quando você lê, você já sabe pelo título e pelo início do teu texto qual foi o objetivo. Foi analisar os pacientes e ver se realmente tinha essa associação após fazer a abstinência de cannabis. Perfeito. Tá? Texto muito bem descrito, redação muito perfeita. Aqui nós temos um outro exemplo, onde o abstract ele pode vir, dependendo da revista, determinado a partir de tópicos. Background, o background é a tua introdução ao tema, ao que você tem de importante naquele tema, que seria a contextualização, talvez o gap, talvez o estado da arte, o que você quiser introduzir ali dentro. O método sempre deve começar com palavras-chave também, to describe, então, para descrever o que foi proposto. Okay? Então, resultados, muito bem descrito, com dados estatísticos de preferência, se o estudo for com essa característica. Conclusão direta. E o que a tua conclusão muda? O que a tua conclusão faz a ciência andar? Esses achados, ou esses resultados, refletem a mudança da prática clínica do uso da digoxina. A digoxina é um medicamento utilizado para arritmia. Pode ser usado também para arritmia, mas ele é mais utilizado para insuficiência cardíaca. E esses resultados aqui podem mudar alguma característica dentro dos guias clínicos, dos protocolos, diretrizes. Então, muito importante o trabalho, você terminar sempre mostrando qual foi a importância do teu trabalho, por que ele deve ser publicado. Outra palavra-chave que eu acabei não comentando aqui no background é o seguinte. Após 2 décadas passadas, protocolos para a digoxina têm mudado significativamente. No entanto, pouco se sabe sobre... Entendeu? Então, no entanto, ele é uma palavra que ele contextualizou e o no entanto, ele introduz o gap. Apesar de sabermos isso, no entanto, não sabemos determinado ponto. Importante usar palavras-chave para descrever melhor o teu texto. Finalize sempre destacando o avanço alcançado. Outra dica importantíssima que eu comentei com você. Aqui um exercício. Texto grande. É um exercício sobre doença neurodegenerativa, mortalidade por doença neurodegenerativa entre profissionais, jogadores de futebol aposentados. Né? Eles avaliaram ex-jogadores de futebol. Então, aqui é um abstract, onde tem esse texto. E você pode tentar identificar cada parte dentro desse abstract. O que seria cada partezinha dessa aqui anterior? Ó. Contextualização, gap, o objetivo, o método, o resultado e a conclusão. Será que você consegue identificar de forma bem clara aqui dentro? Vou fazer só o início com vocês. Vocês podem tentar depois acessar esse vídeo e tentar reproduzir da melhor forma esse exercício. Distúrbios neurodegenerativos foram relatados em atletas de elite que participaram do esporte de contato. O que é isso? Contextualização. A incidência de doença neurodegenerativa entre jogadores profissionais de futebol ainda não foi bem caracterizada. O que é isso? Gap. Então, 1, 2, praticamente quase 2 linhas no início da terceira linha aqui, terminou a introdução. Olha todo o resto do... Eu estou apontando a tela, né? Olha todo o resto aqui do abstract. Todo o resto não é introdução. O que normalmente eu recebo é o contrário. Eu recebo introduções até aqui no meio,
o objetivo aqui, o método aqui e aqui o resultado, discussão. Só no finalzinho. Aqui é errado, pessoal. Quando eu recebo um texto assim, eu já sei que esse texto teve poucos resultados. Então, normalmente, os revisores vão questionar. Você não propôs os resultados, você não deixou claro. Aumente os teus resultados, aumente as tuas discussões. Isso é evidente e isso é muito correto de acontecer, muito esperado quando você manda com essa característica diferente. Introduções muito longas, objetivo, método e pouquíssimo resultado de discussão. A maioria dos revisores vai te questionar e possivelmente o editor-chefe, que é quando você manda o trabalho, a primeira leitura dele é sobre o resumo. Ele lê, logicamente, a carta do revisor, que eu vou explicar para vocês depois como faz, mas ele lê em seguida o teu resumo. Ele lê a carta, não sentiu ainda muita firmeza pela carta, você não expôs os principais resultados, o avanço da ciência. Aí ele vai para o teu resumo e você também não deixa claro, o teu trabalho é negado. Okay? Ele não é um rapaz carente, uma menina carente que está esperando o teu trabalho. Não pense assim. Ele recebe centenas de trabalhos e ele está selecionando o melhor. Então deixe claro para ele que o seu é um dos melhores. Então a divisão aqui fica assim. Ó. Então aqui termina uma parte da contextualização, aqui o gap. E, ó, realizamos um estudo de corte retrospectivo para comparar a mortalidade por doença neurodegenerativa. Então, eu linhei aqui para destacar o objetivo. Tá? Então, aqui você continua o trabalho durante uma mediana de 18 anos. Aqui foram os resultados obtidos. E aqui o final. Nesta análise epidemiológica retrospectiva, a mortalidade por doença neurodegenerativa foi maior e a mortalidade por outras doenças comuns foi menor entre jogadores profissionais. Então, a conclusão dele foi muito boa. Essas observações precisam ser confirmadas em estudos prospectivos. O que é isso? É ele mostrar, ser humilde e mostrar que o trabalho dele tem erros. Não erros necessariamente, mas tem possíveis falhas que podem ocorrer. Ele precisa confirmar ainda. Ele é um trabalho indicativo, não é um trabalho confirmatório. Então, ele indica como pode ser confirmado. Observações precisam ser confirmadas. Observações. É bem clara a característica do trabalho, para você já não sair afirmando esse resultado dele aqui, que é o que acontece hoje. Você lê um trabalho, então é isso. Esse é o resultado, então, e pronto. Não é assim. Dentro dos abstract, está ficando cada vez mais comum nós recebermos graphical abstract ou termos a necessidade de postar junto ao trabalho. O que é o gráfico abstract? Ele é um abstract na forma de figura, tá? Um resumo gráfico. Então, esse resumo gráfico, a principal revista da área de química medicinal, que é o Journal of Medicinal Chemistry, ele pede. Então você tem que olhar isso aqui e tentar identificar o que ele fez no trabalho. Então, mesmo para quem não seja da área, você vê uma figura, você consegue interpretar aquela figura do quadro de um artista. E aqui seria você olhar uma figura que foi produzida pelos autores. Isso é difícil, que tem que ser produzido em alta qualidade, bem organizado o trabalho, para que ele olhe e identifique os principais resultados. Então, aqui, por exemplo, ele tem uma molécula inicial, essa molécula fez uma relação estrutura-atividade, você avalia a estrutura dela, foram introduzidos novos grupos nessa molécula, então esse novo grupo aqui foi testado contra JAK1. JAK1 é uma quinase, uma enzima quinase dentro das células, e a princípio ele se ligou a essa enzima quinase. Eu não li o trabalho, eu confesso que falei para vocês aqui sem ler o título, mas é isso que ele me representa. E é isso que tem que ser o gráfico abstrato. É identificar o que ele quer dizer apenas olhando as imagens. Por exemplo, o que esses estudos avaliaram? Você observar esse primeiro estudo aqui, você acha que ele avaliou? Aqui tem uma planta, uma mosca, a folha sendo ricocheteada com água, folha seca caindo no chão, numa fase de transmissão. Parece que está passando para essa folha aqui do lado, né? Então tem algum tipo de doença que está passando para a folha do lado. Os sintomas, ela fica manchada, a folha fica manchada, os frutos ficam manchados, o caule pode aparecer apodrecimento. Não é da minha área esse trabalho, eu não li esse trabalho, apenas baixei o gráfico abstract. E o que está caracterizando aqui? Parece que tem um micro-organismo entrando pelo tecido, sendo reconhecido, e isso está causando, ele pode liberar, né, algumas toxinas, e isso pode causar algum tipo de resposta imune. Inibição da resposta imune, inibe.
Sempre quando você colocar assim, não uma seta, mas dessa forma, isso aqui significa inibição. Isso é um sinal científico de inibição. Isso aqui é um sinal científico de sequência. Sequência está ocorrendo para cá, ó, tá? E isso aqui sempre inibição. Então, ele está inibindo a resposta imune. Se você olhar essa outra figura, o que você está identificando? Aqui você tem um tumor, crescendo vaso sanguíneo nesse tumor, e de repente uma molécula vem e não deixa crescer o vaso sanguíneo. Esse crescimento é o que a gente chama de angiogênese. Cresce o vaso sanguíneo, ele recebe o nome de câncer. Câncer é caranguejo, né? Porque é um tumor no meio, com vários vasos do lado, parece um caranguejinho. Então, várias perninhas, vários possíveis vasos saindo, e aqui não vai acontecer. Então, essa molécula aqui, possivelmente, ela inibe o processo de angiogênese, possível inibição também da metástase. Então, também um bom gráfico abstract, você consegue observar muito bem o que foi feito no experimento.